começar? Pode falar sobre Bom, ensino. Vou contar um pouco de como iniciou a educação secundária no país, né? Ela iniciou no final do século XIX e início do século XX, né? Naquele período da Revolução Industrial, né? Até 1930, que houve essa necessidade de ter uma mão de obra qualificada, para ter pessoas instruídas para lidar com os maquinários, né, com as tecnologias da época da Revolução Industrial. Né, e dois movimentos deram novos rumos à educação nacional nessa época. Foi o movimento chamado Entusiasmo pela Educação e o Otimismo Pedagógico. No entusiasmo pela educação, houve-se a necessidade de abrir novas escolas, né? Para quê? Para dar instrução para essas pessoas consideradas da classe baixa, menos favorecida, porque a escola, naquela época, ela chegava somente para os nobres, para o filho dos ricos, né? E os pobres sobrava só o serviço braçal, o serviço de escravo mesmo, se dizer assim. E o segundo movimento, o otimismo pedagógico, ele tinha preocupação com os métodos e os conteúdos de ensino da pedagogia tradicional, né? Então, eles queriam mudar a pedagogia tradicional para o modelo de ensino laico. Então, um dos fatores que foi muito importante nesse processo foi o movimento higienista, né? No qual a educação física participou fortemente desse movimento, né? Tem até uma passagem aqui de Schneider e Ferreira Neto, né? Eles falam que a proposta racista do branqueamento da população brasileira se articula à escola, que é incumbida de organizar esse trabalho nacional. Então, nessa época, a educação passou por muitas transformações devido à necessidade que houve de ter uma mão de obra qualificada. Então, teve uma lei também que ficou muito marcada nessa época, foi a reforma de Francisco Campos, né? Foi um decreto de lei, esse decreto é número 21241, do dia 14 de abril de 1931, que ele regulamentou o ensino secundário no país, levando em consideração que esse ensino não era nem acessível nem obrigatório nos estados brasileiros, muito menos estava à disposição das classes desfavorecidas socialmente. Ou seja, não chegava para todo mundo essa educação, né? Então eles estavam querendo... Ela estava lá, né? Mas se estava lá, a pessoa tinha que ir lá. Ou então... O tempo acabou de vocês. Então agora eu passo a vez para a fala do Ronildo e da Rosana, que eles tenham comentado sobre isso. Se eles são a favor, são contra o ensino secundário no país. Olha, o ensino secundário, ele realmente chegou para favorecer, né, as classes menos privilegiadas, de pouco poder aquisitivo e tal. Teve até a lei, como o Jean disse, a lei de 21.241, de 14 de abril de 1931, que regulamentou o ensino secundário realmente. Mas essa lei, ela chegou só com uma ideia de possibilidade de ascensão social, porque isso, na verdade, não aconteceu de fato. Porque o que aconteceu é que, novamente, só as classes desfavorecidas tiveram o direito ao ensino. Que, como essa lei foi implementada, mesmo ela sendo implementada, ela não deu acesso a todas as classes, porque ela não obrigou os estados brasileiros a se dispor a dar educação às classes não favorecidas. Elas só aprovaram uma lei, né? Só deram decreto, mas eles não asseguraram a educação para todos. Então, era o ensino secundário, já era secundário, não era nem de qualidade, já era só para dar uma instrução básica de como operar as máquinas. Então, bom, a gente até concorda que
não tivemos estrutura para atender a lei. A gente vê que o Brasil é um país de um território imenso. Né? Como obrigar todos os estados a dar essa educação? Sendo que ainda nos dias de hoje temos estados tão favorecidos estruturalmente, financeiramente, e outros tão menos favorecidos. Uns recebem tantos recursos de leis e de fundos e outros recebem tão menos recursos. Então até nos dias de hoje está difícil estruturar a educação. Você imagina antigamente que não tinha tanto a ser lançado. Então a defesa disso foi o quê? Você imagina, vou usar o exemplo de vocês, que residem numa comunidade do interior de Santa Maria de Atibá, que está no interior do estado do Espírito Santo. Né? Olha a dificuldade que a gente tem, vocês que trabalham no hospital. Muitos casos chegam no hospital e vão para Vitória, né? Porque nós não temos estrutura para receber aquilo. Então, como fazer essa estrutura chegar no interior? Tem que começar na base da educação. A gente pode, em qualquer momento, intervir ou não? Não, desculpa. Não, mas aí está outra questão. O governo instituiu essa lei assegurando a educação secundária para todos os brasileiros. Existia um certo meio de adquirir esses recursos, mas só que o governo não queria assumir a responsabilidade de desenvolver isso, coisa que acontece hoje em dia. No caso, já é descentralizado, né? Cada município reverte um tanto de verba, o Estado também reverte e a Federação também. Mas na época ninguém queria se importar de fato em reverter esses recursos para a educação. Era muito mais fácil para eles se firmar numa lei, chegasse a quem quisesse, porque a lei bem dizia que era acessível para quem quisesse, então eles não impunham. Então, para eles, quanto menos interessados tivessem, teria condições. Por que então, justamente, a classe favorecida da época conseguiu instruir os filhos dos ricos? Porque o recurso era revertido para eles. Mas se a gente olhar até nos dias de hoje, existe uma dificuldade muito grande de se mandar garotos para a escola. Algumas famílias ainda vivem debaixo da dificuldade de ter que mandar o menino para o trabalho. Você imagina naquela época, que o trabalho era quase 80% totalmente braçal. Tinha que trabalhar no campo, e as famílias se sustentavam ali. Vai obrigar o menino ainda a ir para a escola? Tinha os programas que o governo tem hoje de Bolsa Família, Bolsa Escola, Bolsa Auxílio Gás, Auxílio não sei o quê. Hoje em dia já tem uma cadeia, hoje já tem uma facilidade maior. Agora, mas e naquela época, como é que tinha? Às vezes ou estudava ou trabalhava para ter o que comer, né? E como você tira os meninos de 10, 12 anos que já aguenta carregar um saco de café já? Mas os senhores feudais, né? Não vem não, porque você vai para a escola estudar e você ganha por quantidade que você carrega. Né? O pai já velho, já com os filhos, já tem que mandar filho para a escola, ele trabalha. Por isso que ela não era imposta, porque existia todo um processo ainda ser desenvolvido. Essa segurança. Tá. Vocês colocaram uma questão aqui desse negócio das bolsas, que o governo de hoje em dia oferece. Tá, mas isso ainda não comprovou que nosso ensino do país é de qualidade, principalmente o ensino secundário. E isso mantém o que já está acontecendo. O que já era na época, tipo assim. Porque se está favorecendo gás ali, essas coisas, só o básico do básico. E isso não melhora a qualidade da educação pública. Ainda continua naquilo que era antigamente. Entendeu? Não tem uma intervenção do governo de fazer com que a escola pública seja compatível com a escola privada. Né? Então, isso não vai resolver, não vai garantir educação para a classe menos favorecida. É uma questão social que ainda está se refletindo desde aquela época, porque na época, quando se instalou o ensino secundário, o governo estava querendo o quê? Formar pessoas só para o trabalho. E eles cresceram, se
desenvolveram essa imagem de que eles sempre vão ser inferior. Isso a gente vai ver mais à frente, que alguns autores defendem o ensino como um duplo. Sim, que no caso isso Porque seria de forma natural. As pessoas nasceriam para serem mais desenvolvidas e outras seriam só para servir e... Mas aí que tá, tem que se estruturar de baixo, é o que o governo está tentando fazer agora, né? Primeiro estruturar a parte, questão de família mesmo, de ter condições sociais, questões econômicas, para poder dali o filho poder ir para a escola, ter você só tem acesso a esses cursos se o filho estiver estudando. E outra, tem mães que mandam meninos só para a escola para comer, porque não tem vida de comer em casa. Então o menino vai para a escola para merendar. Mas aí já não é uma questão da qualidade do ensino. A qualidade a gente sabe que é horrorosa. Concordamos, a questão social realmente tem que A haver. qualidade, nós estamos indo longe de resolver isso, muito longe. Entendeu? Mas já é oportunizado o ensino e já pode ser cobrado. Nós estamos dando para vocês algumas garantias para que o seu filho estude. É o que está sendo oferecido, vai ter qualidade. E a qualidade também passa por outras questões, a questão da formação dos professores, né? Tem professores e professores, então isso é muito relativo. Temos ótimos profissionais trabalhando na rede pública como na privada, como temos péssimos profissionais, tanto na pública quanto na privada. Isso daí é relevante, isso daí. Mas, assim, o fato de ter bons professores na escola pública e bons professores na escola privada não justifica o fato de só os alunos da escola privada serem favorecidos. Os alunos das escolas privadas é que mais conseguem entrar numa federal. Entendeu? Então isso não justifica. Mesmo assim, o ensino continua num duplo sentido, né? Como os autores colocam na disciplina. As pessoas menos favorecidas da escola pública, elas vão estar no mercado de trabalho nos serviços de mão de obra, que não usam tanta intelectualidade, tanta gerência, coordenação, né? E as pessoas mais favorecidas, com poder aquisitivo, que pagam escolas privadas, elas têm intelectual preparado para ingressar na universidade, fazer medicina, fazer direito, né? Então, o fato de ter bons professores públicos e bons professores privados, professores públicos ruins e privados ruins, não justifica. Bom, esse caráter socialista aí, nós estamos longe de alcançar ainda. Porque essa igualdade aí nunca nós vamos ter. Sempre vai existir rico e pobre. E se hoje eles têm acesso ao ensino privado de qualidade, são com os recursos deles. Não é tudo recurso. Hoje em dia, se o aluno também fizer por onde na escola pública, tem a prova do Enem que dá acesso, se a pessoa não tem poder aquisitivo para Mas pagar ainda, Acabou o tempo de alto lá. A essa questão do Enem, ainda, apesar das cotas, para vocês terem uma ideia, existe o número de cotas, o número de aprovação do Enem, e isso chega a 10% de ingresso nas universidades federais. É uma mentira. Quer dizer, então, ainda o número maior, 90% dos alunos que entram no federal são provindos de escolas privadas. Quer dizer, a gente fala que o ensino não vai melhorar aqui no país, mas o referencial para se instalar a educação no país sempre foi dos países de fora, países de referência. Mas então a gente tem que conseguir realizar uma educação que alcança todos conforme se pegou o exemplo de fora. Acabou seu tempo, acabou o tempo de todos. E aí eu falo, Todos, né? aonde está o interesse do governo? Poderia? Pode. Eles fizeram o debate, não está esquentando o debate. Pode deixar, vai deixar terminar a pergunta. Mas também você lecionar para 20 alunos na escola particular e lecionar para 40 na pública, realmente a dificuldade vai ser maior na pública também. Isso é uma coisa que atrapalha a escola pública também. E será que realmente o governo tem interesse em dar qualidade da educação? Aí é que vem aquela questão. Tem também aquela lei, que eu não me recordo agora, a lei de 9.394/96, né, que os
são pautadas no princípio dessa lei. A questão da interdisciplinaridade, contextualização de conhecimento, diversificação dos conteúdos, e cada município tem autonomia de conduzir seu processo escolar de acordo com a realidade local. Então, será que não seria uma questão de não só levantar a lei, que garante tudo isso aí, mas pensar de uma forma geral, estruturação dessas escolas, educação continuada, desses professores, a fim de que se possa igualar o ensino nessas escolas públicas e privadas para que ocorra de fato a ascensão social e não seja só uma ideia de possibilidade de ascensão social, e também para que ocorra de fato a igualdade de ascensão social, né? Porque ocorre uma ascensão social, mas os menos favorecidos ficam à mercê de conseguir, às vezes, pagar um cursinho técnico e vai ter que exercer alguma função no curso técnico, né? Ainda tem uma grande diferença aí. Ocorreu uma ascensão, mas a ascensão social não aconteceu de uma forma igualitária, né? Olha, mas só uma última colocação sobre isso. Então, o problema talvez não estaria diretamente no atrativo da escola, porque durante muito tempo perdurou a questão de que a escola ia me proporcionar um emprego melhor, uma carteira assinada, vamos supor. Hoje em dia, não adianta mais falar que para uma criança que ela indo para a escola ela vai conseguir um salário X, ela vai conseguir se tornar alguém bem de posses ou coisa assim. Porque a gente pega, por exemplo, escolas do interior do município de Santa Maria. São, na sua maioria, filhos de agricultores. Você vai questionar uma criança que está no 4º ano do primeiro ciclo, o que você vai querer ser depois que você sair da escola? Eu vou querer dirigir caminhão. Eu vou querer continuar na roça. Eles não têm essa expectativa, porque eles não têm acesso à cultura. Então, essa cultura, se a gente pegar, por exemplo, uma favela, já tem vídeos na internet onde a criança foi perguntada pelo repórter o que você pretende ser quando crescer. Traficante. Então, isso é uma questão cultural, da sociedade. Eles acham que essa questão de obrigar hoje uma criança a estar na escola, fornecendo bolsas disso, bolsas daquilo, isso é vantagem? Será que está sendo vantagem? Será que isso não está financiando um comodismo na sociedade de querer achar assim, eu vou transferir esse dinheiro para a conta das famílias, elas vão fazer sua parte do carro e eles vão ser adestrados para seguir, para estarem votando em alguém que fez esses benefícios. A gente sabe que a questão política é isso. E aí depois continuar cegando uma sociedade, criando uma sociedade que é totalmente alienada. Mas você falou a questão do filho de agricultor, né? Vocês são prova viva disso, vocês são filhos de agricultores e vocês não necessariamente precisam ser o que o pai ou né, seguir. Vocês que decidiram o rumo de vocês seguiram, resolveram ir adiante, né? Não que isso seja um limitador, porque a escola do interior, mas isso vai muito da pessoa também de buscar crescer na vida, de sair da caverna, né? Vamos lembrar do mito da caverna aqui um pouquinho. Então, de buscar crescer também, pessoalmente, profissionalmente, sair dessa alienação. Gente, o discurso do sistema hoje é hipócrita. É hipócrita. Não se preocupa com qualidade, se preocupa com quantidade para vender a propaganda. Entendeu? Vou dar um exemplo. Uma escola de Santa Maria de Atibaia não tem estrutura para ter creche. A diretora põe a creche lá porque ela recebe pelo número de alunos que ela tem. Não se preocupe com a qualidade, se o menino vai estar bem estruturado na escola, não. Ele quer um monte para poder oferecer dados para o governo e vender a propaganda. Vender a propaganda. Então, aí se coloca, educação para todos, acesso à educação para todos. Hipocrisia. Não existe. Não se preocupa com quantidade para poder gerar mais recursos para a escola.
o município. Né? Então, justamente nessa questão que a gente conseguiu chegar. Uma questão que o próprio Bourdieu critica, que ele chama de fatalismo sociológico. É o que a gente está vivendo hoje. No caso, ou seja, a questão justamente de como se relacionam a família, o sujeito que está inserido na escola, a escola e os espaços sociais. Bourdieu achava que, na época, a elite que frequentava os colégios particulares, eles tinham acesso a esses colégios por questão de seleção natural, vamos dizer, que eles já nasciam com o dom de serem bem desenvolvidos, que isso não era alcançado por uma pessoa de classe secundária. Então, até hoje isso perdura, porque você vai perguntar a uma pessoa de classe média alta, eles dificilmente vai estar fazendo uma pedagogia, dificilmente vai estar fazendo alguma coisa que vai garantir a ele um salário, digamos assim, de R$1.000, R$2.000. Ele vai estar fazendo uma engenharia, uma medicina, e isso vai permanecendo, porque é o chamado fatalismo sociológico. A sociedade tem essa visão. Vai um pobre que ganha uma bolsa, vai estudar no exterior, um curso de qualidade e volta. Nossa, ele pode até estar inserido nesse meio, mas só que ele sempre vai ser um zero esquerdo. Isso são aspectos dos dias de hoje. Se a gente olhar os aspectos, né, desse século aí que foi implantado aí, o negócio era dar um passo para frente, criar. Como vai ser criado, como vai ser oferecido, é o problema de quem vai estudar. Mas tinha que ser feito. Foi de acordo com a necessidade. Houve essa necessidade era essa. Dar uma instrução maior para o pessoal saber manusear as máquinas, né? Ter um certo grau de conhecimento para poder atender a demanda do crescimento. Porque a Santa Catarina, na época, nessa mesma época aqui, eles tinham um colégio de qualidade, mas o que foi feito? Ele foi transformado em colégio particular. E aí, a desculpa que eles usaram para não deixar os alunos de classe secundária estudar neles era justamente de que não tinham verbas para financiar os estudos deles. E hoje ainda se fala que não tem verba. Né? E não vão ter, não vão arrumar, não é do interesse do município, não é do interesse do Estado, não é do interesse da federação. O grande exemplo que eu dou para vocês vão lá na URSS fazer oficina de esportes. Qual a estrutura que a gente tem para fazer as oficinas? Eu peguei uma oficina de ginástica, tinha bons rapazes, legal. A oficina de basquete tinha uma quadrinha lá que dava para fazer legal, mas a oficina de futebol foi uma vergonha. Vergonha. E se quer capacitar professores para se ensinar, sendo que o próprio governo não investe na estrutura para formar professor. Não vai mudar assim. Quer começar, José? Ouvindo os dois lados, né, da questão, vou começar brevemente do que o Jean falou sobre a educação física, o começo de tudo, e me faz até lembrar daquele filme de tempos modernos, né, que nós assistimos, que realmente o interesse maior era formar cidadãos que tivessem aptos para o trabalho. Né? E esse período foi um período tenso, a gente foi acompanhando toda a história e a educação física foi tentando se legitimar no meio de tudo isso. E hoje, se nós formos ver, muita coisa não mudou. O governo ele veio elaborando leis que dessem a todos o direito de estar estudando, o direito de estar na escola, veio a Bolsa Família, que foi muito debatido, né, pelos dois grupos. Mas, assim, ele criou as leis, mas talvez não conseguiu implantar como deveria. Aí surgiu aquele período da centralização, da descentralização, que até foi jogado para os municípios. Por isso, até que a gente colocou a questão de que existe tanta diferença educacional. Em alguns municípios, por exemplo, Santa Maria de Itibá e Santa Teresa, existe diferença. Hoje, aqui, se eu não me engano, os professores ganham um pouco menos que os professores de lá. Tudo isso devido à descentralização, de municipalizar a educação. Né? Você vai ver que o esporte, talvez hoje aqui acontece de uma forma e lá de outra forma. Hoje aqui em Santa Teresa nós temos educação infantil
Os alunos de educação infantil têm o privilégio de ter um professor de educação física. Santa Maria de Jutibaita não tem esse privilégio. Não, agora Esse ano começou? Algumas escolas só. Então, parabenizo o município por isso, mas até ano passado não tinha. Mas assim, é a escola X e a escola inclusive, Y, está faltando, né? A maioria não educação tem. física. Ah, é? Aceitam não habilitados, não, né? Estou no município, não sei dessas informações, o hospital frente a nós, Rosana. E aí, se você for ver, o Estado, ele tem sim a preocupação de criar leis, de dar qualidade, de mudar. A gente vê nas discussões dos dois. Só que tudo é baseado no interesse. Naquela época era formar pessoas aptas para o trabalho. E hoje, a maior preocupação dos países é que a sociedade esteja no índice de desenvolvimento legal, né? Hoje o Brasil, a gente sabe que não tem um índice muito bom. Aí surgiu esse monte de bolsas que andam por aí, né? É ProUni, é bolsa do Estado. E por pior que a gente fala mal às vezes dessas bolsas, inclusive da Bolsa Família, eu já trabalhei como agente comunitário de saúde, já entrei em lares e eu acredito que a Bolsa Família foi uma coisa boa sim. Porque eu já vi mães que não tinham um chinelo para pôr no pé do filho para ir para o colégio. E a criança, ela vai para o colégio onde o colega vai ter um tênis e ele vai descalço. Isso parece que não, mas isso inibe a criança de ir até o colégio. Então, por pior que se critiquem as bolsas, por pior que fala disso, tem um lado bom sim de tudo isso. Eu acho que sim, eu não estou defendendo o Estado, eu não tenho nada político para defender, mas os projetos são bons. Eu tenho certeza que o Bolsa Família, o projeto é lindo, é maravilhoso. O problema é que ele é mandado para os municípios, por causa da municipalização, e como é que ele acontece lá? Como é que ele acontece dentro da sociedade? Como que as pessoas que coordenam estão coordenando? O projeto Bolsa Família ele é para ser desenvolvido com a coordenação. E a coordenação existe? Ou será que a mãe só vai lá, pega o valor, leva para casa? Será que realmente está sendo aplicado para criança, para o colégio? Aí já é outra história deles estarem coordenando isso. Mas o projeto é bonito sim, entendeu? Se ele for bem implantado. Agora, voltando só na questão da educação física, eu acho assim que muita coisa boa aconteceu, né? Apesar de que é um caminho lento. Será que um dia vamos chegar lá, igual a gente está no fórum do projeto lá do Romário, do Senado, né? É uma coisa que está se repetindo, que já vem há muito tempo, mas nós caminhamos bastante, entendeu? Muita coisa aconteceu. Só que ainda tem muita coisa para acontecer, né? E aí a gente não pode também ficar preso, o Estado não faz diferença e a gente abaixar a cabeça. Eu acho que, como futuros professores, a gente tem que acreditar nisso e tentar fazer a diferença, por pior que seja, né? Ou a gente briga com todo mundo, ou a gente vai devagar tentando fazer melhor. Na realidade, a modificação foi muito grande, né? A gente viu aqui que o início da educação no Brasil foi no final do século XIX e início do século XX, nos anos 30. De lá para cá houve muita mudança. A Constituição entrou na briga também, como um projeto de lei de educação para todos, mesmo com as dificuldades das famílias mais pobres, de estar botando seus filhos para estudar, que era muito difícil, que, como diz no final, que a família do interior era complicado para a escola. Eu lembro muito bem também, que eu já morei em Santa Leopoldina, no interior, e para ir para a escola mesmo perto era muito longe, era complicado. E via crianças que vinham descalço, vinham com sacolinha de açúcar, carregando seu caderninho. Hoje mudou muito, com esses projetos de lei, com essas Bolsa Família, com essas... O colégio secundário veio ganhando espaço. Hoje ela está no patamar, mesmo que não esteja ainda naquela diferenciação dos países super desenvolvidos, mas ela está ganhando qualidade, não está ainda da maneira que nós pensamos, mas ela está crescendo muito. Nós temos oportunidade de estar fazendo cursinho, nós temos oportunidade de estar levando nossas crianças para projetos pedagógicos, projetos de tirar crianças da rua, projeto pão de bola, há muitos projetos, só que tem a qualificação dos professores que está pegando um pouco. Então acho que nesse momento nós temos que estar
pensando não só nos projetos de lei, mas se qualificando para cada situação. Porque a educação está aí, nós podemos estar abraçando ela de maneira diferenciada. Eu vou só relatar uma coisa que o grupo falou, da questão da escola pública e privada, que a gente sempre faz essas comparações. Por que a escola pública, quem estuda em escola privada consegue chegar nos cursos privilegiados, que eles acham que são privilegiados, né? Que são medicina, direito, essa coisa toda, e as engenharias que hoje estão rolando por aí. Mas se você vê, já começa, essa disciplina vai falar muito, acho que vai falar muito, não vai falar da sociedade, da família, tudo isso está voltado à educação. E a família é a base da sociedade. Aí por que talvez que os alunos da escola privada conseguem chegar a esses cursos? Porque começa lá na base, que é a família. Eles têm condições de fazer um curso de inglês, eles têm condições de vivenciar dentro do lar uma educação diferenciada. Hoje, o filho de uma família pobre, o que ele vai fazer? Ele não vai poder, talvez, ter acesso à cultura, como foi colocado também. Ele nunca vai no teatro, ele nunca vai para o cinema, ele nunca vai conhecer o mundo, a não ser aquele mundinho de talvez você estar na sala e ver televisão. E aí vai mudando as famílias. Tem famílias religiosas que ainda vai talvez oferecer uma cultura um pouquinho diferenciada, mas tem filhos que não, tem filhos que vai ver o pai chegar bêbado, vai ver o pai falando palavrão, vai ver a mãe se questionando que está faltando alimento. Então, assim, essas coisas fazem diferença. Então, eu acho que essa disciplina vai ser legal porque a gente vai poder ver como é importante a família, como professores a gente poder saber lidar com isso. Aí eu falo muito. Tá.